Hoje aqui trouxe a Rejane Paranhos para mais um Pod Bahia. Hoje é o segundo Pod Bahia. Eu trouxe essa grande mulher, uma mulher que eu fiz uma amizade, uma grande amizade, e trouxe para a gente poder conhecer um pouco melhor, conhecer o que ela faz, o grande trabalho que ela desempenha, tanto na parte profissional como na parte social. E já vou mandando um aqui para você, Rejane. Quem é a Rejane, além da doação de sangue? Oh, primeiramente quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande poder falar não só da doação de sangue, mas também falar um pouquinho de quem sou eu. Sou Rejane Paranhos, mineira de Belo Horizonte. Estou aqui no Rio já faz quase 20 anos, então me sinto quase uma carioca. E vim para cá para estudar, fiz biologia, sou formada em análise clínica e gestão laboratorial também. Eu acho que foi até por isso que eu tive aquela caidinha, né, pela doação de sangue, porque além disso também sou técnica de patologia clínica, sou mãe de um adolescente, esposa, casada há 18 anos e, além disso, sou empresária da beleza também. Ministro cursos de maquiagem, não só por conta própria, mas também num projeto do governo. E tem a doação de sangue, que é uma missão que eu tenho para minha vida. Como é que começou? Como começou a doação de sangue na sua vida? Como é que tudo começou? Eu me lembro que foi assim que a gente se conheceu, né? Através da doação de sangue, né? Que nós já fizemos vários projetos juntos, né? Na Sacomed, de doação de sangue. Nem me lembro quantos, mas isso acabou me despertando também. Eu não te conhecia, não fazia ideia. Então, na primeira vez que a gente fez, acho que deve ter uns 2 ou 3, uns 3 anos, eu acho. 3 anos. Já tem uns 3 anos que a gente faz, assim, de forma frequente, a doação de sangue. Foi aí que eu te conheci e a gente foi ficando cada vez mais próximos, porque os projetos foi cada vez mais recorrente, né? Recorrente. Mas me conta aí, como é que começou a doação de sangue? Como é que isso despertou em você? Com quantos anos você doa sangue? O que fez você trazer isso e encabeçar esse projeto? Oh. Então, eu comecei a doar sangue com 17 anos através de uma curiosidade, né? Como eu sou técnica de patologia clínica, eu trabalhei no Hemominas, que é um banco de sangue de Minas Gerais. Então, eu tinha 17 anos e trabalhava no setor de hemoderivados. Então, como eu trabalhava no setor de hemoderivados, que era tipo o fracionamento do sangue, eu recebia as bolsas e quando eu chegava lá da janelinha, sempre tinha um homem lá. Eu falava, gente, que é isso? Por que esses homens tudo tá caindo aí? Aí, falei com minha mãe, como eu era menor, pedi minha mãe a autorização para eu poder doar e ali eu doei. E assim, vi que era super mega tranquilo, não tinha nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que é porque os homens são um pouquinho mais... mas como posso dizer, não vou falar frouxo, não. A primeira vez que eu fui doar sangue, primeira vez não, quando eu fui doar sangue, a primeira vez também eu tinha 17 anos. Matei aula, eu estudando em Vitória, eu matei aula, vim com um primo meu primo doava sangue, ele já era maior, e aí ele me chamou, aí eu fui doar sangue em Vitória, eu não pude doar porque eu era menor. E isso me frustrou. Aí depois acabei até assim como um desafio mesmo, falei assim, não, agora eu tenho que doar. Agora eu vou. Aí eu doei em Vitória umas 2 vezes. Na faculdade eu passei a doar com frequência. Eu fazia no estágio, né, a parte prática toda foi na Santa Casa, né? Na Santa Casa tem um banco de sangue. E aí eu doava lá de forma recorrente. E eu me lembro que acontecia isso, tipo, eu sempre fui magrinho, né? Eu magrinho ia doar, às vezes ali em 5 minutinhos já doava o sangue. Aí chegava aqueles marmanjão, às vezes tinha convênio com o pessoal das Forças Armadas, chegava aquele povo tudo marombado, Tudo grandão, o pessoal desmaiava ali e não conseguia, alguns nem conseguiam doar. Mas vamos lá, você começou com 17 anos, eu quero entender, foi em qual cidade de Minas? Foi Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte. Isso. Como é que você parou em Saquarema? Então, eu vim para Saquarema, na verdade eu vim para o Rio, morar em Niterói, para fazer a faculdade, né, de biologia. E aí depois terminei minha faculdade, trabalhei no laboratório,
em Niterói. Depois que eu fui trabalhar nesse laboratório, eu resolvi voltar para Minas. Mas aí fiquei naquela de ida e vinda, porque eu comecei a fazer a pós-graduação aqui, então eu morava em Belo Horizonte e vinha fazer pós-graduação aqui em Niterói. Então, eu já namorava, né, com meu esposo, e aí carnaval, essas coisas, a gente sempre vinha para Saquarema, né, que a avó dele tinha casa aqui, a gente Seu marido é sempre daqui? vinha. Ele é de São Gonçalo, e aí a gente Acabou vinha veio pra cá. fazer vinha para cá, no carnaval. Era mais carnaval, nem ano novo, assim, a gente não vinha muito, não. E aí acabou que a gente gostou muito da cidade, que Saquarema é um paraíso, né? Muita coisa. Então, apaixonei por aqui e nisso, como a mãe dele tinha também um terreno para cá, e a gente acabou, vamos, e estamos construindo nossa vida aqui e viemos para cá. Casou com quantos anos? Casei com 25 anos. Ai, meu Deus, eu já vou entregar a minha idade. Casei com 25 anos, a gente já está 18 casado e temos esse adolescente aí de 15 anos. 15 anos. E nesse período que eu vim para cá, foi aonde eu comecei a me envolver, né? Por um tempo eu não conhecia ninguém, eu trabalhava com a beleza, vendendo maquiagem, então fui conhecendo as pessoas, porque eu sempre fui muito assim, apesar de não parecer, eu sou tímida, mas eu fui aprendendo técnicas ali, né? A gente vai treinando, né? Vai treinando e vamos que vamos. Isso. E vem cá, você me falou técnica de laboratório, tem um projeto de doação de sangue, maquiadora, professora, esposa, mãe. Como é que você dá conta de tudo isso? Olha, eu vou te falar, quando a gente trabalha com amor, com algo que a gente gosta, a gente acaba conseguindo encaixar um pouquinho de tudo, porque tudo isso é paixão. Tudo isso que eu faço é com amor. A minha família é amor, a doação de sangue é por amor, a maquiagem é amor, as aventuras que eu gosto de fazer na natureza é amor. Então a gente acaba encaixando o tempinho. O que seu marido acha de tudo isso? Ele te apoia? Ele doa sangue também? Olha, é aquela história, né? Tem um ditado que eu não sei falar, mas quem sabe vai entender. Casa de ferreiro, espeto de pau, alguma coisa assim. E, tipo, santo de casa não faz milagre, né? Meu marido doava na época do quartel, doou umas 3 vezes, mas ele tem medo de agulha. Então, ele tem maior orgulho de saber que eu trabalho com isso, que eu gosto mesmo de me envolver, ele vê a paixão que eu tenho por isso e me apoia. Mas eu falo assim, poxa, então vamos lá doar. Aí ele já fica, não, peraí, o tanto que você faz já é o suficiente para eu poder falar que eu também estou sendo... Já leva uma galera que já compensa, né? E seu filho? Seu filho gosta disso? Ele, sei lá, reclama? De repente você fica muito ausente, ele te apoia, ele de repente quer seguir isso também, de repente também doar. Esse aqui ele é novo ainda, né? 15 anos. 15 anos. Mas o que ele pensa sobre isso? Pode. Eu lembro quando eu fui fazer uma das primeiras campanhas lá na Sacomed, a gente estava fazendo aquele vídeo de divulgação, aí ele falou assim, mãe, eu posso doar? Então, assim, eu sei que uma sementinha foi plantada ali. Eu acho que ele é muito igual eu, vai começar. Ano que vem eu vai despertando, né? Que eu acho que também, além da divulgação, é uma questão de consciência, né? Você vai ali, no caso, ele vai ter o exemplo, né, de casa, vai vendo a mãe fazendo isso, e vai despertando essa consciência, e isso vai contagiando, né? Sim. E a gente, muitas vezes, a gente acha que só o mau exemplo é que é ruim, né? Porque as pessoas, né, seguem um mau exemplo, e esse mau exemplo contagia, acaba influenciando outras pessoas. Verdade. Mas o bom exemplo também, ele contagia. Verdade. E a gente tá vendo muito isso, né? Sim. A gente vê a galera despertando, você tem um grupo, né? Tem um grupo de voluntários que encabeça tudo isso, né? Tem quantas pessoas nesse grupo? Então, só no grupo tem quase 600 pessoas. Eu acho que tem 590 e alguma coisa. Porque entra, sai todos os dias. Essa semana entrou uma légua de gente, né? Porque como vem campanha por aí, então nas divulgações e tudo, a gente joga às vezes link e aí vem aquele monte de pessoas. Então já está batendo nos 600. Porém, a gente tem
aquelas pessoas que eu criei, tipo, uma lista de transmissão de pessoas que não querem estar no grupo, mas querem estar ciente da doação. Então, além dos 600, eu tenho aí uma galera que não está no grupo, mas que acompanha o Instagram da Corrente do Bem, que está por dentro ali dos meus status, das redes sociais, então, que vai doar também. Então, eu digo aí que deve ter umas 800 pessoas, assim, que doa regularmente. Esse grupo é o que sustenta, né? Que a gente faz as campanhas, a gente divulga, a gente traz muita gente aí de fora, mas esse grupo de voluntários, ele que sustenta essas campanhas, na divulgação, na doação, e mantém, porque assim, às vezes a gente resolve fazer uma doação ali em cima da hora. A última mesmo, nem houve tanta divulgação. Inclusive, é importante dizer, né, que o próximo domingo, né, que é 14 de junho, que é o Dia Mundial da Doação de Sangue. Então, por isso que a gente está fazendo a gente está promovendo essa campanha, dando todo um gás, que é o Dia Mundial da Doação de Sangue. A gente conta com a presença aí de todos que puderem para fazer essa doação. E a gente fez uma campanha há pouco tempo, né? No mês passado. Dia 3 de maio. A gente fez uma campanha, tinha um tempo que a gente não fazia, e aí a gente resolveu, falou, vamos que vamos. Fizemos a campanha, deu tudo certo, graças a Deus, foi um sucesso, apesar do pouco tempo de divulgação. Foram menos de 10 dias. E aí veio o desafio, que eu já estava pensando para daqui uns 3 meses, até mesmo para a gente conseguir pegar essas pessoas que doaram, quem quiser, para doar novamente, né? Que a ideia é fazer isso de forma recorrente. Então, já tinha um grupo, já com essa consciência, que poderia doar novamente. Sim. Que é um espaço, me corrija se eu estiver errado, mulher, acho que são 3 meses, homem 2 meses. Então, a gente tinha que ter um espaço de pelo menos 2 meses para a próxima. Para poder dar. Só que, tipo assim, a gente tem campanhas recorrentes, né? Porque a gente, além de fazer as campanhas aqui em Saquarema, a gente também leva para o Rio, leva para Lagos, para outros bancos de sangue também que tem necessidade. Então, por ter uma galera muito grande, porque você imagina aí, o grupo tem 600 pessoas. As campanhas, geralmente, a gente faz aí em torno de 150, por aí, a média de doador, 120, 150. Então, você vê que tem muita gente ainda que quer doar, porque esses doadores que estão lá no grupo são doadores regulares. Então, por isso que, tipo, eu sei que gera aquele receio, nossa, será que vai dar a quantidade? Mas dá, porque tem muita gente que quer doar. E só frisando, né, que você falou da questão dos 3 meses mulher e 2 meses homem, só que tem uma limitação de quantidade em 12 meses, né? Igual, começando agora em junho, a pessoa começa pela primeira vez, vai doar agora dia 14 de junho. Então, mulher no caso, vai doar junho, aí fica julho, agosto, setembro, a primeira. E aí, o próximo ciclo dela já vai ser 3, 3 e 3. Então, na última doação que ela tiver, ela vai ficar um tempo maior, porque ela só vai poder doar junho de novo, a partir de 14 de Tem uma limitação do ano, né? Apesar de ser de 3 meses, você tem um limite máximo para poder doar, né? Exato. E homem, no caso, a limitação máxima é de 4 doações em 12 meses. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu doei 3 vezes nesse ano, né? E agora já mudou o ano, então posso doar de novo. Mas não é no ano. É em 12 meses. Em 12 meses, Então é importante frisar isso daí. E realmente, assim, bateu, né, aquele friozinho na barriga, um desafio, né? Quando falou assim, vamos fazer porque a gente fez agora, mas aí 14 de junho, que é o Dia Mundial da Doação de Sangue, tem que ter uma campanha de doação. Tem que ter uma campanha. Eu falei assim, mas tem pouco espaço, será que a gente vai conseguir? Vamos. Então vamos aí, então vamos com tudo. E a gente também, além do grupo de voluntários, tem tanto um apoio, né? Tem aí redes sociais, tem o pessoal que apoia a gente na mídia, né? Tem a galera que sempre apoia. O pessoal abraça mesmo a causa. É assim, eu costumo dizer que Saquarema deve ser a cidade mais consciente do estado do Rio de Janeiro, porque a gente recebe elogios em vários lugares, né? Vários bancos de sangue que a gente vai, porque a gente vai com um grupo regular sempre. Então, é no INCA, é no Hemorrio, né? Então, esses bancos de sangue de lá acabam vendo que realmente, nossa, Saquarema, você trouxe 60 esse mês, você trouxe 20 no outro mês, e assim vai indo. Tinha época que a gente levava, era 2, 3 vans no mês, né?
Só que a gente acaba, como a gente tem muitas atividades, a gente não consegue focar sempre de levar mais. Mas se trabalhar bem, o povo de Saquarema vai. E Araruama também, que aqui na região dos lagos eu acho que o pessoal é bem consciente. E você aí, junto com esse grupo de voluntariados aí, fazendo esse trabalho aí de forma recorrente, são um dos grandes responsáveis que ajuda na conscientização e fazer com que Saquarema seja aí essa referência aí na doação de sangue, né? Vamos aqui só para a gente poder até conscientizar melhor as pessoas, né? Tem muitas perguntas, né? A pessoa fala assim, eu fiz inclusive foi ontem, né? Eu estava falando lá, estava de plantão, e aí eu estava falando com o pessoal, falou, vai ter campanha e tal. A mulher falou assim, mas eu fiz cirurgia bariátrica, posso doar sangue? Ela fez a cirurgia bariátrica, tem 16 anos. Nossa! Entendeu? Então, acredito que isso não vai interferir, né? Não. Procedimento cirúrgico, quando for mais recente, né? Algumas coisas assim, tatuagem, né? Não pode, há mais de um ano, há menos de um ano, né? Não, então, algumas regras mudaram, né? Da tatuagem, por exemplo, mudou. Antes, sabia. Mudou. Antigamente, quando eu comecei a doar sangue, para quem tinha tatuagem não podia doar sangue de jeito nenhum. Depois isso foi diminuindo. Aí, agora, recente, era 1 ano, e agora a Organização Mundial de Saúde mudou para 6 meses. Então, 6 meses a pessoa pode fazer a tatuagem. Inclusive, eu fiz a minha aqui, ó, com o logo e o meu tipo sanguíneo. É a única tatuagem que eu tenho. E fiz, né, as minhas doações, eu já fiz estrategicamente, porque o que eu fiz? Doei, que eu dou regularmente. Doei num dia, aí 3 meses depois, 3 meses depois, 3 meses depois. E aí já pensei, poxa, eu vou fazer, e aí eu vou poder fazer minha tatuagem no Dia Nacional da Doação de Sangue, porque existem 2 datas para o doador. O dia 14 de junho, que é dia mundial, né, do doador de sangue, que é agora o Junho Vermelho, e novembro, que é o Dia Nacional, que aí os brasileiros comemoram o Dia do doador de sangue. E agora é o mundial. Isso. Tá fazendo. Ou seja, em novembro a gente vai ter que fazer uma outra uma outra campanha, com certeza. Em novembro vem mais aí. Então, doação de sangue, isso é importante, porque acaba diminuindo, né? Os fatores limitantes para doação, né? Você acaba ampliando isso, né? Então, são 6 meses para tatuagem. Aí tem a questão, né? Você não pode beber no dia anterior. Né? Isso, tem que ficar 12 horas sem ter bebido antes da doação. Tem cigarros também, tem que evitar. Cigarros comuns é 2 horas. Cigarro não, como que fala, maconha, que tem pessoas que usam também, mas é doador. Então tem que esperar 12 horas também, assim como a bebida. Com relação à bariátrica, a pessoa tem que ter já 1 ano de feita bariátrica e tá com as vitaminas em dia, principalmente a B12. Então, se ela tiver regular ali, ela vai passar por uma triagem normalmente, mas ela vai poder doar. Se ela estiver ok, ela vai poder doar. Isso é interessante. E uma outra coisa que as pessoas confundem muito, que é doação de sangue, né? Você não vai fazer um exame de sangue. Exato. Então, você não deve estar em jejum. Sim. Você sempre pergunta, tem que estar em jejum? Aí eu comigo. Pelo contrário, você tem que ter, se alimentar bem. Se alimentar bem. Só evitar algumas coisas gordurosas. Né? Umas 2 horas antes, vamos supor, fui lá comer uma feijoada carregada. Então, espera aí umas 2 horas para aquilo ali passar, né? E aí depois pode doar. Mas, assim, tem que estar alimentado. Tanto que quando a pessoa chega, se ela não estiver alimentada, eles oferecem um suco, um biscoito, para ela estar alimentada ali antes de doar. Não pode estar em jejum. Essa campanha ela vai ser especial, né? Que a gente vai fazer algumas novidades aí. A gente vai fazer uma ação social e você vai aí trazer seus dotes, né? Sim. Então vai ter também o Dia da Beleza, não é isso? Sim, vai ter sim. Porque assim, é o dia do doador, eles merecem ser mimados, merecem ser cuidados, né? Porque geralmente, por mais que a gente fale assim, não espera, mas quando recebe alguma coisa, acaba ficando feliz e motivando ainda mais, né? Então, vai ter o Dia da Beleza, que vai ser massagem,
vai ser maquiagem, vai ter design de sobrancelha, aí vai vir eu, pois eu também vou pegar uma feirinha. Massagem, maquiagem. Corte de cabelo, tanto masculino quanto feminino. E vai ter aquela questão do seguinte: tem pessoas que têm filho em casa, né, e quer trazer uma criança e tudo, porque geralmente, para doação de sangue, normalmente não pode. Por quê? Porque se a pessoa está sozinha com uma criança, ela passa mal, acaba que fica complicado ela. Quem que vai cuidar daquela criança? Mas nesse dia, a gente estará com voluntários na parte da manhã para fazer recreação infantil, né, fazendo pinturas, essas coisas assim. E ficar ali com a criança enquanto a pessoa está lá doando. Então, nesse dia vai ter pintura infantil também. Então, além disso, vai ter também assessoria jurídica, né, pela Estácio, que usa Isso, a gente fez um convênio, uma parceria com o pessoal da Estácio, vai estar junto com a gente. Eles vão falar algo muito interessante, vai dar uma assistência muito bacana em relação ao direito do consumidor. Quem não tem alguma dúvida para tirar? Então, a gente vai ter advogados ali para ajudar nessa lista já. Nessa parte. Vou fazer uma lista já. Eu também preciso. Pô, interessante. Então vai ter o Dia da Beleza, com massagem, com maquiagem, sobrancelha, barba, cabelo, bigode. Isso. Vai ter assessoria jurídica, vai ter bastante coisa aí, muitas coisas interessantes que a gente está preparando aí nessa campanha para o melhor, né? Preparando o melhor. E a ideia é atrair, é conscientizar e fazer com que a galera venha, doa sangue, se divirta e usufrua aí desse serviço. Sim. Agora tem uma questão que eu quero poder entender melhor. Você falou, a gente está falando muito aqui da doação de sangue, você falou que chegou a fazer o curso de técnico de laboratório e a maquiagem. Como é que começou a maquiagem na sua vida? Então, a maquiagem foi na época que eu tive meu filho, há 15 anos atrás, né? Eu morava em Minas ainda, e eu sempre fui muito assim, de querer algo que fosse muito para ser livre, sabe? Um pouquinho antes da maquiagem, eu descobri que eu tinha um dom para vender. Então, eu gostei muito disso daí. E uma amiga minha conheceu uma empresa de venda direta de maquiagem, falou: Rejane, eu estou trabalhando com isso, eu acho que é a sua cara. E aí, conheci os produtos, falei: gente, esse trem é bom mesmo. E aí, comecei a usar e falei: pô, se é bom para mim, vai ser bom para os outros. Então, eu comecei a vender, né? Acho que foi até uma das coisas que me fez perder um pouco a timidez. Comecei a vender ali e me apaixonar. Só que minha área era totalmente diferente. Eu era técnica de patologia, estava estudando ali para biologia, a área da saúde. Minha mãe, meu pai era enfermeiro, meus irmãos, nós somos 5, né? Todos técnicos de patologia clínica, então minha área era Todos técnicos de patologia? Todos técnicos. Inclusive, essa camisa eu ganhei da minha irmã que trabalha no Hemominas. Eu fiz estágio lá, hoje ela trabalha. Seus irmãos moram aqui? Moro em Minas. Todos aqui em Saquarema só tem vocês? Só tem eu, não tem mais nenhum. Até meu irmão que me trouxe pra cá, voltou pra lá de novo. E todos eles... Filhos perdidos aqui. Minha família também. E coincidentemente, minha família são 5 filhos também, né? Eu tenho 4 irmãos, né? Comigo são 5. E só tem eu aqui. Minha família toda mora na Bahia. Aí, eu também. Agora sou eu da família que é aqui. Então, acabou que eu comecei a trabalhar com a maquiagem, com a venda ali, porque eu falei assim, gente, eu não sei nem passar um batom. Como que eu vou vender, oferecer? Porque numa sessão ali de vendas, a cliente me perguntou para que servia o produto, eu não sabia para que servia. Então, eu falei, eu tenho que fazer um curso para isso. Aí foi onde eu comecei a fazer, me apaixonei, e aí comecei a trabalhar. Mas a gente sabe que nem tudo é fácil, né? Então, foi um longo caminho para eu chegar a ter várias coisas assim na área da beleza, trabalhar com várias coisas. É uma empreendedora, né? Tem seu salão aqui, né? Tem um estúdio de maquiagem onde eu dou aula. Profissional, professora, então passa esse conhecimento para outras pessoas. Sim. Inclusive, eu já vi vídeo de vocês, inclusive fora aí de Saquarema, em escola de samba, dando voos aí bem mais altos, né? Sim, é um orgulho muito grande também.
através da maquiagem, né, que eu fiz meu curso no Senac, então eu passei por um processo seletivo ali, onde eu comecei a trabalhar no carnaval, em parceria do Senac com a Viradouro. Então eu comecei a trabalhar ali, só que aí foi aumentando, né, a equipe que eu trabalho foi pegando mais e mais escola. Então hoje também sou maquiadora artística, trabalho no carnaval, faço várias escolas de samba. Comecei como maquiadora lá, e hoje eu trabalho meio que como uma líder de equipe e também faço maquiagem na comissão de frente das escolas de samba. Caraca, isso é muito, cara, isso é muito, muito bonito, né? Você tendo um trabalho relevante na parte de maquiagem, se desenvolvendo e ainda, né, também trazendo essa parte social, os voluntários, doação de sangue, isso é muito interessante, né? E a minha ideia, assim, quando você veio, eu sempre quis ter esse papel social, porque eu acho que toda empresa, ela tem que ter um papel social, né? Sim, verdade. Na minha visão, o maior projeto social é o emprego. Sim, com certeza. Para mim, o maior projeto social é o emprego. E as empresas empregam. Sim. Então, além do emprego, acho que toda empresa ela tinha que ter um papel social para desenvolver. Eles já desenvolvem isso, eu acho que isso tinha que ser mais forte. E eu sempre quis ter isso, essa pegada na minha empresa, né, na clínica, e ainda mais por ser da área de saúde, né? Então a gente acabou desenvolvendo, então foi uma parceria muito bacana aí que deu certo, que tá dando certo, vamos continuar aí trilhando esse caminho. Sim. Uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas suas áreas são totalmente diferentes, né? Maquiagem, doação de sangue, o que levou, né? Muitas pessoas me perguntam isso. E assim, o interessante que eu comecei a parte da maquiagem, mas eu ficava assim, nossa, eu sempre quis ajudar as pessoas, como que eu vou ajudar as pessoas não sendo da área da saúde? Porque na minha cabeça, né, eu só conseguiria ajudar as pessoas se eu pudesse cuidar delas, né? E aí fiquei muito relutante com aquilo ali. Então, certa vez eu estava... a gente conheceu um garotinho, o Marcelinho, que ele tinha 7 anos na época, e ele estava com câncer. E aí, a gente tinha uma dificuldade de conseguir transporte para estar indo para o Rio. E no estado do Rio de Janeiro, só tinha 3 lugares que faz cadastro de medula óssea, que é no INCA, no Hospital Pedro Ernesto e em Campos. Todos locais longe aqui de Saquarema. Então, eu, com a maquiagem ali, trabalhando com a maquiagem, eu pensando assim, gente, como que eu posso fazer para ajudar nesse caso do Marcelinho, porque ele tinha um curto período de tempo para conseguir um doador compatível com ele, para poder fazer esse transplante de medula óssea. E aí eu resolvi fazer, falei assim, já sei, tem uma ideia. Eu vou pegar um dia inteiro meu e trabalhar fazendo curso de automaquiagem, e todo o valor arrecadado eu pago o transporte. Então eu pude ver que ali, mesmo trabalhando com a maquiagem, eu poderia ajudar as pessoas fazendo o que eu faço com o meu talento. Então eu entendi que Deus tinha um propósito para mim, né? Inclusive eu fazia parte de outro projeto, mas a visão era um pouco diferente. E aí a Corrente do Bem nasceu disso, na intenção de fazer sem ter aquele interesse, né? Porque muitas das vezes as pessoas fazem, mas tem aquele interesse por trás. Eu vou me candidatar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sempre vem essa questão, né? E isso é interessante porque as pessoas acham que, tipo assim, que você só pode ajudar na política, né? Então você começa a fazer alguma coisa, você começa a despontar, começa a aparecer, o pessoal fala, tem interesse político. E existem várias formas, né? A política eu acho importante. Sim, com certeza. De você ajudar, mas não é a única forma de você ajudar as pessoas, né? Sim. E de repente a gente pode ter mais liberdade de poder ajudar, enfim, desenvolver esse trabalho, né? Você falou aí
da medula óssea, né? A gente chegou até fazer uma campanha aqui. Medula óssea é um pouquinho mais complexo, que é mais limitante, né? Tem questão de idade, então limita muito. E aí a gente fez uma vez, a gente pode pensar em estruturar isso, mas a gente não faz isso com muita frequência. Quanto a doação de sangue? Porque é muito limitante, tem um limite muito pequeno de idade, você acaba limitando muito, então você tem que trazer uma estrutura muito grande para poder fazer o cadastro de medula óssea, e é só um cadastro ainda por cima, né? Não é nem a doação, né? Porque depende de compatibilidade, não é igual doação de sangue que você chega lá, quero doar e vai lá e vai doar. Não, não é assim. Você vai lá, faz um cadastro e aí eles vão fazer um exame de compatibilidade e aí através desse exame vai entrar os seus dados ali no Redome. E aí esses dados vai cruzar com todos os bancos de sangue, banco de medula óssea que tem no mundo, e aí vai fazer o cruzamento com o Redome com o Rereme. O Redome é nós, que somos voluntários para doar, e Rereme são aqueles pacientes que estão lá cadastrados para receber medula óssea. Né? Inclusive o Marcelinho, infelizmente, ele não conseguiu um doador compatível e acabou fazendo o transplante com o pai dele, que era 70% compatível. A princípio, a medula teve pega da medula, mas depois, eu acho que de uns 3 meses, infelizmente, ele veio a óbito. Ele não conseguiu. Mas também temos casos, né, de sucesso com a campanha, que foi inclusive, eu acho que a Corrente do Bem cresceu bastante, assim, teve muita mobilização através de um caso em específico que foi do Theo. O Theo era um garotinho que na época tinha 3 anos, hoje ele já deve estar com 6 aninhos, que ele precisou de um doador compatível, então assim, a gente conseguiu mobilizar. E aí entra a questão, né? Não depende de ser eu tenho dinheiro, vou lá, vou pagar alguém para fazer. Não é isso. Infelizmente, para a pessoa conseguir um doador, tem que ter a compatibilidade. E geralmente só através do Redome. E esse garotinho, inclusive, ele era filho de médicos, né? Os pais, tanto a mãe quanto o pai, são médicos, né? E nem por isso os pais puderam fazer algo assim, né? Ali de pegar, eu vou fazer isso e fazer. Eles eram médicos, tinha todo um conhecimento para aquilo ali. Mas, infelizmente, não dependia só do conhecimento. Tinha que seguir todo o trâmite, né? Todo o trâmite. Mas assim, a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, conseguimos parceria de ônibus aqui, inclusive a HD, que geralmente liberava ônibus para levar lá para o Rio. A gente conseguiu também com o Gustavo alguns transportes também para levar, então a gente sempre conseguiu. E assim, é sempre cheio, né? E graças a Deus não foi nenhum de nós aqui voluntários, mas com certeza aumentou os dados do banco, né? A possibilidade de salvar mais pessoas através do cadastro. Mas o Theo, ele conseguiu um doador 100% compatível, era da França. E assim, é interessante que quando a pessoa doa, você não sabe se, vamos supor, se eu sou compatível com alguém. Eu não sei para quem que eu estou doando. Eu só posso conhecer aquela pessoa que eu doei, caso eu seja compatível, depois de 1 ano e meio. Ou seja, depois de 18 anos. Não sabe, só depois você pode conhecer. Você assina um termo, nem quem recebe sabe e nem quem doa sabe. Existe um sigilo ali, né? Então, você doa, não sabe para quem você está doando. Você não sabe se é criança, se é adulto, você só sabe que você foi compatível com alguém. Vai lá, faz todo o procedimento, tudo custeado pelo governo. Vamos supor, você foi compatível com alguém que é fora do Rio de Janeiro. Todas as suas despesas de ir, né, e tudo vai ser por conta do INCA, né, do Redome. Então, mas você assina esse termo que você não tem, você não vai poder saber quem é aquela pessoa, só depois de 1 ano e meio. Interessante. Eu vi que quando a gente fez essa campanha, que a gente fez, né, a doação de sangue junto com a medula óssea,
muitas pessoas reclamaram, né? Que as pessoas queriam entrar no cadastro, mas por causa da idade não podia, por causa de os Nossa, fatores, o sim. pessoal ficava chateado, né? Chateado, porque existe uma limitação de idade, né? Para medula óssea, antes era até 55, mas a Organização Mundial de Saúde diminuiu esse período. Teve estudos e tudo, e aí, através desses estudos, concluíram que pessoas aptas para poder fazer o cadastro era entre 18 e 35 anos, então praticamente limitou. 18, 35 anos, muito pouco. Mas aí o cadastro fica até você completar 60 anos. Então, até 60 anos eu ainda tenho chance de salvar a vida de alguém. Que eu tenho lá meu cadastro. Eu tô vendo aqui que, além de encabeçar aí, você virou um especialista no assunto, né? Né? Sabe tudo. Olha, Sabe vou falar que tudo. é esse contato que a gente tem e acaba, né, de buscar o que eu não sei, eu vou lá e pesquiso e acaba a gente buscando conhecimento. Fora que o meu estudo foi voltado para isso, Um né, pouco disso, a parte, né, da saúde. da saúde. Regiane, e assim, cada vez que eu te conheço mais, acabo te admirando mais, não é porque você... Ah, obrigada. Acabo te admirando muito, porque assim, antes de te conhecer, hoje estou te conhecendo até melhor, mas assim, pelo que te acompanho nas redes sociais, nas campanhas, de vez em quando a gente acaba se esbarrando, já te admirava. Eu sempre te achei uma mulher muito dinâmica. Pô, trabalha e faz maquiagem, professora ainda, dá tempo. Então, isso me chamava muita atenção. O que eu quero saber? Você é uma pessoa muito dinâmica, faz mil e uma coisas, e mulher, negra, mãe, esposa, você chegou a sofrer preconceito, alguma coisa desse tipo? Alguém, tipo, já olhou pra você e, tipo, nem te contratou ou deixou de fazer alguma coisa pela sua condição, por ser negra, por ser mulher, alguma coisa nesse sentido? Você já percebeu que você já teve algum problema em relação a isso? Olha, graças a Deus não. Por mais que eu seja uma mulher negra e venho de família negra, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu acho que é porque eu nunca permiti que isso acontecesse, né? Eu digo que eu nunca permiti porque eu nunca dei ênfase para esse tipo de coisa. Se alguém agiu de preconceito comigo, eu nunca percebi. Então, por isso que eu digo que eu não permiti. Mas eu tenho uma mãe que é uma preta retinta, né, que já passou muitos e muitos preconceitos, né? Inclusive, teve um caso que isso não me saiu da cabeça. Eu era novinha, eu estava sempre a última filha, né? Eu era caçula. Eu digo eu era porque tenho uma irmã adotiva agora, né? Então, eu era a caçula, andava sempre com minha mãe e tudo, e uma certa vez minha mãe indo para um banco, minha mãe era uma pessoa muito ativa. Eu acho que eu puxei até um pouco isso da minha mãe, do meu pai. Minha mãe era sindicalista, minha mãe fazia também parte do Conselho Municipal de Saúde, então estava sempre envolvida com isso ali, sempre Já ajudando tinha as uma pegada pessoas. social já. Já tinha, já veio de berço, né, assim, da família mesmo. E aí acabou que eu lembro que a gente foi num banco, entramos dentro do banco, aí minha mãe nunca foi vaidosa com nada, não usa brinco, nada dessas coisas. E aí ela me deu a bolsa dela para segurar, e aí eu entrei naquelas portas giratórias. Na hora que ela foi passar, ela sem nada, a porta travou. E aí ela falou assim: "Não, mas eu não tô com nada". E aí o segurança, que também era negro, falou assim: "Deve estar debaixo da sua roupa". Aí naquele momento eu fiquei até com um pouco de vergonha, porque minha mãe é daquelas pessoas assim, tipo, faz um revoador, né, Mineira, é uma mineira retada. fosse baiana, falava, ia rodar a baiana. É isso, é tipo isso. Ela rodou a baiana. Ela falou assim: "Bom, eu não tô com nada, eu não tenho um brinco, não tenho nada, então você tá falando que tá debaixo da roupa, eu vou tirar a roupa". E começou a tirar a blusa. Eu: "Ai, não, pelo amor de Deus, não faz isso". Tirou a blusa e lá ia tirar, sai: "Não, mãe, pelo amor de Deus", para o segurança. Então foi algo constrangedor e que ficou muito na minha cabeça. Então esse foi um dos casos que minha mãe passou. Eu acho que por ter a pele um pouco mais clara, eh
não cheguei a passar por isso. Mas a minha mãe, que tem a pele preta mais retinta, acredito eu que por isso ela tenha passado Mas tem uma mais. coisa importante que você falou, que eu acho que isso interfere muito, né? No caso, a gente está referindo ao preconceito, né, da raça, do sexo, enfim. Mas todos nós, a gente acaba sofrendo algum tipo de discriminação, né, muitas vezes, né? Sim, Ou, sei lá, você não é bom naquilo, a pessoa não é no esporte, a pessoa às vezes é recriminada porque não é bom o suficiente. Enfim, diversas situações. Só que você me falou uma coisa importante, assim, que me chamou a atenção, que você falou, a questão da postura. E a questão de daquilo atingir a gente. Às vezes você já sofreu algum tipo de preconceito, mas aquilo não te atingiu. Você seguiu em frente, entendeu? Não sim, foi o suficiente, porque eu acho que muito vai da nossa também, que às vezes a gente fica dando muita atenção, né? É lógico, o sim. preconceito, isso é recriminável, não tem que acontecer de forma nenhuma, mas depende da nossa postura. Aconteceu algum problema, alguma coisa? Vamos seguir em frente, o problema é da pessoa, né? Sim, claro. Se você sofre algum preconceito, o problema está na pessoa que te julgou de uma forma errada. E quando a gente sabe que nós somos, A gente né? não dá importância para aquilo ali. Quem sabe que a gente é muito maior do que aquilo, então vamos seguir em frente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ah, sim, eu falei de várias coisas, né? Falei de mulher, de maquiagem, de doação de sangue, de mãe, esposa. E ainda tem tempo para treinar. Treino, Ainda tem tempo para ir para academia, que volta e meia a gente se esbarra na academia, né? verdade. Eu gosto não só de academia, mas também meu handball, que é sagrado. Handball, Handball, ainda eu pratica jogo, esporte, caramba, isso é muito importante, né? Porque o adoro. esporte, isso é bom, faz bem pra mente, a gente não pode, né? Sim, com certeza. Isso aí é uma coisa muito importante. Rejane, Inclusive, deixa só uma coisinha sim, que você falou aí, é bom para a mente, que além do esporte, que é bom para a mente, a academia, tudo, treino, trilha, amo trilha também, mas uma coisa que eu também percebi, que por eu ter passado também na infância, passei por alguns problemas pessoais assim, em questão de abuso e tudo, eu eu tive um pouco de depressão, né, venho para o Rio morar sozinha e tudo, então acaba que você fica um pouco deprimida, né, com todo quando enquanto você não sabe lidar. Então, uma das coisas que eu pude perceber e pude ver que melhorou muito, muito, que eu falo que eu fui curada, foi o fato de eu poder fazer pelos outros. Então, o projeto também foi um processo de cura para mim. Né, que através disso eu percebo que eu sou uma pessoa muito útil, que eu posso fazer muito pelos outros, então eu não tenho tempo nem de pensar, não tenho tempo, na verdade, de ficar, sabe, me vitimizando, fazer então aquilo ali me fez bem. O projeto também é uma cura, fazer pelos outros. E isso é cientificamente estudado, né, fala-se que isso aí quando você ajuda alguém você também se ajuda num processo de cura também. Então, eu acredito que com o certeza. projeto foi Essa consciência, uma das eu acho que é uma coisas. das coisas que te dá a força, né? O problema a gente passa, e você falou uma coisa até muito pessoal, né? Da sua infância. E muitas vezes, a gente tem que escolher o caminho que a gente vai seguir, né? Porque a gente pode Sim, acabar passando por um problema e a gente dimensionar esse problema, ficar vitimizando porque a gente passou por esse problema e aí a gente acaba não abrindo a mente para outras coisas. E você fez exatamente o contrário. Você não deixou com que esses problemas atingisse isso aí, moralizados. com certeza, isso, né, só você sabe, né, o que que você passou. Mas você não se vitimiza, né? Você acaba usando isso como força de superação e para fazer muito mais, né? E isso é Sim, muito bom até para pra gente que tá nos ouvindo, nos assistindo, que sirva de exemplo, né? Que a gente sim, passa por problemas e que a gente é capaz, que a gente é maior do que isso, e que a gente pode crescer, que a gente pode fazer e lutar. E não vem tropeçar, vai cair, mas tudo depende. Tem uma frase que diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você.
Não importa o problema que a gente passa. Importa a forma com que a gente enxerga. E a gente tem a decisão de passar por aqui. Sim. Tudo depende da forma com que... da nossa reação diante daquilo. Verdade. Não é verdade? Com certeza. E E o que seria de nós, o que seria do rio sem as pedrinhas, né? Não teria aquele barulho tão maravilhoso, tão bom. Então faz parte. As pedras faz parte do caminho que a gente precisa trilhar para a nossa vida. certeza. E vamos lá. Se você tivesse que dar um conselho para alguém, que conselho seria esse? Faça pelo próximo, porque às vezes para você pode ser só um minutinho, né? Que você vai dispor para fazer algo por alguém. Mas para a pessoa que está recebendo, pode ser uma esperança de vida. Principalmente se for para doação de sangue, né? Às vezes a gente está ali, é um minutinho, é um processo rápido que a gente faz. Vai ali, vai tirar 1 hora do nosso tempo para fazer algo por alguém. Mas aquela pessoa ali que se acidentou ou que está passando por um processo de câncer, principalmente um câncer que é algo mais longo, um processo mais demorado, né? Ou um acidente ou algo do tipo. Para ela, o seu sangue, aquele tempo que você tirou ali, às vezes no máximo 40 minutos, pode ser a esperança de vida dela. Então, o conselho que eu dou: faça pelos outros, que você vai estar fazendo por você também. Faça pelos outros. Agora vamos inverter. Esse é o conselho que você está dando. E se você tivesse que pedir o conselho para alguém? Primeiro, para quem você pediria esse conselho? Para Deus. Qual seria esse conselho? Pedir o conselho para Deus. Era Deus, né? Eu dei ele como exemplo. Qual conselho você vai pedir para Deus? Olha, é porque hoje em dia eu uso Deus como meu conselheiro e amigo para tudo, né? Tudo que eu quero conquistar, eu vou até Ele. Então falo com eles: Deus, me direciona, como que eu posso fazer tal coisa, né? Vou dar um exemplo de uma viagem, que eu quero muito fazer uma viagem. Então, eu não tenho condições hoje de fazer essa viagem. O que você me orienta a fazer? Orar, acreditar. Então, eu pediria a ele uma direção do que fazer. Você pode me aconselhar o que eu posso fazer para conseguir isso? E o que você acha que ele te diria? Tenha fé. Que quando a gente tem fé, a gente sonha, né? Tem um ditado que eu não estou lembrando direito aqui como falar. Põe o pé que ele faz o caminho. Bota o pé que ele faz o caminho. Então é isso. Isso, né? A ideia que traz com isso, que vem na minha mente, põe o pé que faz começar, a gente precisa fazer. Sim. Mesmo que todas as circunstâncias digam que isso é impossível. Eu estou até falando sobre isso porque recentemente esse exemplo da viagem foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um sonho desde a infância de ir para os Estados Unidos e acabou que eu consegui tirar o visto, muito orientada por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, né? Eu sou cristã, acredito muito nisso. Não tem como fazer tudo que você faz, ter toda essa força, se não tiver fé, se não tiver Deus. Se não tiver Deus, exatamente. Então acabou que as circunstâncias ali, eu não tinha dinheiro, eu não tinha as coisas, né, faltava, eu estava sem nada mesmo. Tudo me falava que eu não conseguiria ir para essa viagem. Mas eu comprei só a passagem de ida sem a volta, acreditando que eu ia conseguir tudo. E a minha Foi para fé, os Estados Unidos, comprou a passagem de ida sem a volta, e não
comprou a passagem de volta. E não comprou. Eu não tinha dinheiro para comprar a E volta. você foi assim mesmo. E aí, só que 15 dias antes de eu viajar, as coisas foi acontecendo que eu consegui comprar a passagem de volta 15 dias antes de eu viajar. E 2 dias antes de eu viajar, que no caso eu ia viajar no dia 2 de abril, o meu pagamento, que estava em atraso, 3 meses em atraso, saiu exatamente 2 dias antes da viagem. E aí, Ou seja, eu fui. também, né? Senão você ia se não voltar, né? E tem que tomar cuidado com lá, senão você ia ser deportado. É verdade, não ia conseguir, eu acho que nem entrar. E assim, foi tudo muito maravilhoso, porque passei pela migração, não me pediram nada. Geralmente as coisas que precisam passar, não passei por nada daquilo, só me perguntou quantos dias, aonde você vai ficar e pronto, tchau, pode ir. E ainda usou o tradutor. Então, assim, foi a fé que fez eu realizar. Então, um conselho que hoje eu pediria é: Deus, o que eu posso fazer? Me faça entender, né, o que é melhor. E aí Deus E Deus vai te dar fé, vai me dar fé. que você vai conquistar. Porque a fé remove montanhas. Move uma A gente não sabe. Muitas vezes a gente negligencia o poder da fé, o poder que a gente tem, o poder da nossa mente. A gente negligencia o poder, a nossa força, né? Sim, E a gente, muitas vezes, deixa de fazer muitas coisas porque não tem conhecimento dessa fé. Tem medo, né? verdade. E acha que não vai conseguir e aí já nem tenta, que eu acho que é o pior. Você falou de um sonho que você conquistou, que foi ir para os Estados Unidos. Sim. E qual outro sonho que você teria? Um sonho que você ainda não conquistou. Ter um segundo filho. Mas esse é um grande sonho, mas ao mesmo tempo eu penso muito em como está o mundo hoje. E no tempo que está o meu adolescente já, né? Já tem 15 anos, começar tudo de novo, mais trabalho. Então, assim, é um grande sonho. Como é que é o nome do seu marido? Difícil. Vitor. Vitor, vamos resolver isso aí, Vitor. Vamos resolver esse sonho aí, Vitor. Tá fácil. Ai, quem dera. Mas sonho assim que eu acho que praticamente de que eu queria mesmo era isso. Assim, de conquistar. E também ter um Vitor seguindo ter eu e casa servindo a Deus. E se você tiver um filho, qual é a sua, tem alguma preferência para menino, menina? Eu queria muito ter uma menina, Já tem um menino? já tem um menino, Qual é o nome dele? Cauã Victor. É Victor marido e Cauã Victor filho. Aí o meu sonho era ter uma menina. Mas Teria um nome já? Joana Beatriz. Joana Beatriz. O Vamos lá. nome da minha mãe com Beatriz. Fazer Joana Beatriz vir ao meio. Era um grande sonho, realmente. Esse era uma vontade, não só minha, mas como de Vitor também. Muito bom. Era nosso. Rejane, muito obrigado por estar aqui. Adorei te conhecer melhor. Adorei o nosso bate-papo. E acho que tem muita coisa aí que de repente vai ser preciso te chamar de novo aqui no Pod Bahia pra gente conversar mais. Bora lá. E vamos lá. 14 de junho, na Saquamed, em Bacaxá, a partir das 9 horas da manhã, vamos estar realizando esse grande evento, que é a doação de sangue, junto com maquiagem, com massagem, junto com assessoria jurídica. E assim, vamos que vamos, contamos com a presença de vocês para dar força nesse projeto, para que isso possa continuar acontecendo. Agradecer todos os nossos parceiros, pessoal da comunicação, Saquarema da Informação sempre está com a gente, divulgando. Sim. Pessoal da rádio, a rádio de Araruama, que tá divulgando, né? Também a Costa do Sol. Costa do Sol, Estácio, todos os voluntários, todo mundo que está aí nessa corrente Do bem. do bem, Sim. que realmente é uma grande corrente e que vamos estar pegando esses braços e cada vez mais aumentando para conquistar cada vez mais pessoas, que esse movimento se torne cada vez maior. Maior, isso aí.
Então, dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, de 9 às 16 horas, sendo que a ação de beleza vai ser na parte da manhã, de 9 às 13 horas. Então, vem, chama todo mundo. Essa ação pode salvar muitas vidas, porque com uma bolsa de sangue nós salvamos até 4 vidas. Então, imagine somando a ajuda de todos nós. Nós, em apenas um dia, podemos salvar quantas pessoas, né? Só vamos saber quando vocês chegarem lá. É isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso Pod Bahia. E, para finalizar, deixar uma mensagem aqui que veio na minha mente. Tentar resumir tudo isso que a gente conversou numa frase que é: nós somos a chave das prisões que conseguimos sair. Nós somos a chave das prisões que conseguimos sair. Grande abraço para vocês.